Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Nani Cash. Eu sou Nani Azevedo, agência Nani Cash. E aí, já se inscreveram no canal? Contaram para todo mundo que tem um podcast de audiovisual que traz diversas pessoas com mentes instigantes e nos proporciona o quê? Informações do audiovisual. Hoje vamos conhecer Bruno Pirozzi, produtor executivo. Olá, Bruno! Olá, Nani. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E nos conte, quem é Bruno no audiovisual? Quem é Bruno no audiovisual? Bruno tem uma estradinha, tá 21 anos no audiovisual. Uau, Dentro dessa estrada, eu já passei por alguns ramos, né, alguns departamentos para entender. Então, eu comecei a entender desde direção, arte, fotografia, produção. Me encontrei na produção, acho que estava no sangue de outras vidas, a produção e a produção executiva, e eu acabei me aprofundando, né? Então, dentro desses 21 anos, Fiquei 10 anos na O2 Filmes, 5 anos na Vetor Zero, 3 anos na Prod. Que ano na O2? Você? 2004 a 2013, mais ou menos. Nossa, já trabalho com a O2 faz muito tempo, então... a parte do cast, né? Diz a Cecília. A Cecilinha? Eu amo de paixão. Cecilinha, me eu chamava ia lá pros cast. sempre. Ela chama, passava, claro. Você Você não vai lá fazer cast. Vai. Vai lá fazer o teste. Isso Uma vez eu mesmo. fui fazer um teste, eu tinha 22 anos. Ai, ela falou que assim, delícia. é pra ser um pai. Eu falei assim... 22 vai ser talvez meio difícil, vai ser né? meio difícil, mas enfim, ela era ótima. Amo. E aí, enfim, Pródigo, Iconoclast, e aí até que eu abri a minha para atender uma televisão, e eu acabei dando uma voada com ela, chama Otzi, OTZI. E, enfim, hoje também sou produtor executivo associado de uma outra produtora chamada Central. E aí tenho, faz uns 3 anos para cá, eu comecei a me relacionar com uma escola estadual e que faz só os alunos do ensino médio. E eu fui chamado para lecionar para os alunos um laboratório de comunicação com foco em audiovisual e mídias digitais. Uau, que bárbaro. Então, desde então, aí agora eu fui chamado para mais uma. Eu estou em 2 escolas, dando aula para os alunos do ensino médio. Escola pública. Escola pública. É um curso de formação. É um laboratório que é uma eletiva, que é no horário deles, né? Mas, assim, eles podem escolher se eles querem esporte, querem laboratório de mídias e tudo mais. Então, eu dou essa aula. E aí, de um tempo para cá também, antes de fazer 20 anos de profissão, eu resolvi dar uma mexida na minha vida e eu vou explicar o porquê. Mas primeiro eu vou contar o que é. Eu falei assim, por que eu não começo a passar um pouco da experiência que eu tenho? Porque, assim, eu já passei por grandes produções, desde Sylvester Stallone, quando filmou no Brasil, Os Mercenários, enfim, os filmes do Fernando Meirelles, enfim, tem algumas bagagens que são interessantes de contar para as pessoas. E, assim, eu falo sobre isso, falo dessas cenas, falo de como a gente produziu, como os outros produzem e etc., por que eu não começo a fazer isso para o público, para entender não só no sentido de informativo, mas educativo também, porque eu acho que tem um ponto que, um pouco do que você falou antes da gente começar, é assim, o trampo que dá trabalho fazer isso. Não é tipo, vai lá dar um rec e vambora. Uma câmera na cabeça, uma câmera na mão, a ideia na cabeça. É tipo, vamos preparar, vamos fazer, como é que a gente vai fazer, que grana tem, quem que tá envolvido, e por aí vai, e como, né, vai dar essas soluções. E aí eu comecei a fazer esses vídeos e foi um processo muito interessante, porque, primeiro, pessoalmente, de uma pessoa que foi de trás das câmeras durante 20 anos, e aí, depois que eu fui para frente das câmeras, eu comecei a me entender. E qual que foi o ponto de virada, assim? O meu primeiro emprego, né, no audiovisual foi contra a regra de coxia de teatro aos 17 anos.
E quando eu estava lá nos bastidores do teatro, eu fui chamado para fazer uma ponta em cima dos palcos. E eu, assim, envergonhado, com 17 anos, e eu falo muito isso para os meus alunos que estão nessa idade. Eu falo assim, cara, o que muda você e como você se comporta, não na frente das câmeras, em cima dos palcos, e quem é você e como é que você... o que é interessante, né? Qual é o processo disso? E aí eu resolvi ir para cima dos palcos. Eu fiz uma participação bem breve, mas que mudou minha vida toda para minha vida de reuniões, de oratória, de... como eu me apresento para o público. Então, tudo isso fez total diferença na pessoa que eu sou até hoje. Quando eu fui fazer vídeos agora, né, recente, que eu abri o Instagram e comecei a ter esses vídeos, eu comecei a resgatar aquele Bruno de 17 anos que foi para cima dos palcos. E aí, como eu me comporto, quem que eu falo, qual que é meu tom de voz... Como é que eu não sou uma pessoa que fala flat, assim, né? Que eu fico subindo e descendo, que fica interessante, que eu vou puxar você na atenção. Então, nesse lugar, que aí, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, que aí eu falei, cara, por onde eu começo, né? A fazer esses vídeos? Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, acho que é melhor eu começar por onde eu sei jogar, Isso. Que é os meus vídeos, as que são referências para mim de cenas difíceis de produção que eu conto aqui pra galera nas reuniões. Eu falo assim, cara, a gente podia fazer um filme tipo aquela cena daquele filme que foi feito daquela forma. E quando eu contava isso, a galera ficava de orelha levantada, assim, falava assim, quero ouvir, conta mais, como é que foi feito e tal. E aí, tanto que eu comecei a fazer uns experimentos, eu falei assim, vou fazer um piloto, né? Aí eu falei um primeiro, que foi um vídeo de um 3D da década de 90, né? Eu busquei ir para uns filmes mais antigos que eram mais difíceis de fazer, né? Hoje você fala assim, beleza, isso aí, eu comecei a puxar, cara, como era feito, né? Quando não tinha essa tecnologia. E aí eu comecei a explicar isso, né? Porque eu vi, de uma certa forma, a gente que veio da película, então a gente viveu isso, é efeito prático, era feito, tipo, vou ter que fazer isso na mão, na unha, assim, na unha, não é? Um por um, ou na película e tal. Então aí eu comecei a passar um pouco dessa experiência, e aí quando eu fiz o primeiro vídeo, eu comecei a mostrar pra galera que trabalhava comigo. E aí elas começaram a opinar. Um deles, que era um ator, que era o Igor, inclusive, ele virou, cara, você tá me contando o vídeo, você não precisa me contar o vídeo. Seja o Bruno que é aqui na reunião, nas reuniões. Esse Bruno que encanta. Esse Bruno que é legal de escutar. O real, né? O real. E aí eu comecei, tá bom, eu vou tentar puxar esse tom de conversa, de como contar isso numa reunião, e ficar um pouco mais... e sair desse personagem que eu nem sei quem é na frente das câmeras, né? Então, aí eu comecei a puxar para mim. Eu até estava contando antes aqui de entrar, que assim, a gente fica, quem sou eu, né? A gente fica, quem sou eu na frente das câmeras? E porque... É difícil, eu difícil. brinco. Eu sempre estive atrás e depois do podcast tive que aprender, mas meus primeiras entrevistas... Nossa, era uma loucura. É loucura, total, né? E assim, no começo eu fazia sem roteiro. Vergonha, eu não gostava. Nossa, a câmera ligada. Eu ainda dou meus gaguejo e tal, mas aí tá mais fluido, eu tô mais leve. Exatamente a isso. prática, você vai... Pegando, já tô no prática. quase 120 entrevistas. Bastante. Tipo, você tá craque. Então... Não tô craque. Tem assim... sempre uns convidados que a gente admira mais, a gente fica tímida, né? E a gente fica gaguejando. E a gente esquece. Aí eu falo, gente, que vergonha. Não, porque se é um famoso, se você admira, ainda diretor, essas coisas, você fica meio... Esquece o que você ia perguntar. Normal, é difícil. É engraçado, gente. Não, e nesse divertido. processo, eu acabei muito descobrindo esse lugar, porque... primeiro que foi um processo interessantíssimo. Vou falar primeiro dessa minha experiência dos vídeos, né? Que me conectou com o Brasil inteiro. Tem pessoas do Acre que falam comigo, do audiovisual. Tem pessoas de Manaus, do Amazonas, pessoas... Que você criou através do seu Instagram, que é onde você conversa com o público. Exato. Referente ao audiovisual e às suas vivências. As minhas vivências, exatamente. Quando eu comecei a fazer isso...
as pessoas do Brasil todo e até fora começaram a se relacionar Me comigo. chamou a atenção por causa disso também, que você estava falando sobre. Exato. E isso, aí você começa a conversar com essas pessoas e assim, elas me contam a experiência de como é que é o audiovisual em Roraima. Uau, isso como é que é. bárbaro. É Nossa. bárbaro, porque aí você vê como cada um tá vivendo. E assim, para quem é de São Paulo, Rio, BH, enfim, fica um pouco acostumado com um tipo de audiovisual. Mas tem um verdade. Brasil todo lutando Claro que tem. pelo nosso mercado, pela nossa classe e, enfim. Aí nisso foram trocas riquíssimas com essas. Então esse foi um lugar que me agregou muito, assim, essas trocas. E aí e também descobrir como fazer um vídeo, porque é o que eu tava falando. Porque no começo a gente acha que, tipo, nossa, eu não saí bem nesse ângulo, né? Talvez se eu fizer assim. Depois você já se mostrou de tantas formas, de todos os lugares, já fez careta, já saiu de tantas coisas. Fala assim, Você nem tá olhando, importa o que você tá entregando. Exatamente, o que importa é o seu conteúdo. E não se você tá maquiado, se você tá não sei aonde, tá tudo certo. Entrega um conteúdo relevante que você pode estar, não importa como, eu vou parar para assistir, sabe? Então, e de uma maneira que vai conversar comigo, sabe? Não vai ser Vai se identificar, a pessoa vai interagir. Exatamente. Então, é nesse lugar. E claro, né? E aí vai. Então, tem um lugar que é difícil... Porque, assim, a gente que vive isso, a gente tende a ser um pouco mais técnico. Só que, como é que... Aí tem uma dificuldade que como é que eu me aprofundo? Porque eu preciso... dialogar com um diretor de fotografia que está há 35 anos fazendo, mas eu não posso ser tão profundo que só ele vai entender e um público que não trabalha com audiovisual não vai entender lufas que eu vou falar lá, entendeu? Então, como é que eu vou nesse meio do caminho que eu vou ser um pouco técnico e que eu vou falar umas palavras que as pessoas não vão entender, mas que o todo vai ficar claro, né? E fala assim, eu nem imaginava que era isso, que impressionante, né? Então teve o meu primeiro vídeo que estourou, que bateu mais de 1 milhão, assim, foi um vídeo que eu expliquei como é que foi feito um clipe do Jamiroquai, que era o JK dançando e parecia que o chão se mexia, que é ele cantando, esqueci o nome da música agora, mas daqui a pouco eu lembro. E aí, isso me marcou, na década de 90, MTV, etc. Marcou todo mundo dessa geração. E aí, eu falei, claro, colocaram uma esteira embaixo. Era um chão que se mexia. E aí, quando você vai se aprofundar, eles começaram pensando nisso, né? Eles foram nessa linha de pensamento. Vamos fazer o chão se mexer. Aí os caras falaram, ferrou, sai mais de R$1 milhão para fazer, na época era tipo $370 mil, só para fazer o chão se mexer, para um clipe de música, não vai dar. Então, o que a gente pode fazer para isso acontecer? Ela falou, cara, ao invés do chão, por que a gente não faz o cenário se movimentar? E ele fica parado, dançando, e o cenário fica indo para lá e para cá, e a câmera fica grudada nesse cenário, e parece que ela tá mexendo junto. Então, eles fizeram ali uma tractana que a câmera mexia junto com o cenário. E aí, todo mundo que assistiu falou assim, o chão tá mexendo, mas quem tava mexendo... E aí, eram os contra-regras, etc. A galera tava tudo empurrando o cenário, botaram as rodinhas, assim, todo mundo pra direita. Ai, que todo mundo pra esquerda. engraçado. Aí, as poltronas, elas andavam e, de repente, elas ficavam presas. Quando ela encostava na parede, eles parafusavam. E aí eles soltavam e o negócio andava, conforme eles empurravam. Então elas andam também e ficam presas. Então é tudo meio feito prático, é tudo prático lá na hora. E assim, incrível, marcou, revolucionou. E aí eu falei disso e deu uma decolada, assim, esse vídeo. E aí a partir disso eu comecei a fazer coisas nessa complexidade, né, de explicar e etc., que estava batendo um bolão. Então, foi bem interessante esse processo de trazer... São curiosidades que as pessoas gostariam de saber como é que é feito tudo. E no começo eu fazia muito... Eu prefiro fazer projetos que foram filmados na década de 90, no começo de 2000, muito para pegar
a nossa geração, assim, sabe? Pelo Que menos como a minha. tá Né? fácil, né? Hoje em dia para fazer as coisas. Tá super. Que antigamente era outra vida. Era, não, Exato. E assim, quem se identificava, quem tudo assistiu era isso. muito diferente. É muito. E assim, pega as pessoas, às vezes, tipo, nossa, eu lembro muito disso na minha infância, sabe? Então eu lembro muito, eu É trabalhei com isso. nostálgico, eu adoro, né? A gente ficar Ah, vendo as coisas. E que volta, né? Que eu vejo que a geração quer se vestir dos anos 80, no caso do. Sempre a moda total. volta. Eu. Moda é Eu amo. 80, também adoro, 90, e tem umas coisas que muda, que volta. Volta, não, e a gente vive E música também. música igual. E música que eterna, tem música. Eu vejo minha filha ouvindo umas músicas que eu Exato. Muito da ouvia na década de adolescência. 90. Tem muita coisa Falei, da década de 90 hoje. falei, Tipo, como que você tem no tá. show do Backstreet Boys. Eu falo, gente. E aí Exato. tem coisas que ela quer. Não, a minha já tá no Beatles, tem umas coisas mais Beatles mais, antigas, então, melhor mais ainda. antigas. Mais legal, Ainda. mais legal. Tem, você fala, filha, a mamãe já conhece muito. Ah, você conhece? Aí tem umas coisas, Já filha. conhece. Você tá doida? Aí eu falei, muitos anos. eu falei, a mamãe curtia muito, tinha muita coisa que eu curtia, que ela falou, ai, mãe, você conhece essa música? Eu falo, Total. então, vários cantores, várias coisas. Não, e aí nisso, com isso, toda essa experiência, eu acabei levando isso para a escola pública, né? Para os meus laboratórios que eu faço com os alunos. Cara, a gente já mudei a vida de muita gente. Teve E gente eles que... interagem, eles tiram, além de tirar as dúvidas, eles colocam isso em prática? Em prática, porque o curso tem que entregar um trabalho final. Então, a gente filma um curta-metragem. E aí foi interessante. Tipo, no ano passado, a gente apresentou um curta-metragem. A gente foi convidado para ser única escola estadual, única escola pública que entrou num concurso de curtas de faculdade, de universidade. E a gente entrou como só apresentando, né? Não estava concorrendo. Mas os alunos fizeram tudo, fizeram curta. Então, a gente teve um curso que, primeiro, você dá um pouco de teoria, né? Explica o todo, o departamento, né? Dá o contato com a câmera e com tudo mais. E depois vai para a prática. E aí, uma coisa que, assim, aprendizados. O audiovisual, como um todo, é um trabalho muito coletivo, né? Então, se um falha, atrapalha todo mundo. Sem dúvida. Então, é um lugar que eles descobrem muito isso, assim, a cooperação é muito importante. Então, como o departamento de arte depende da produção, que depende da foto, que depende da... Então, como todos têm que estar funcionando, não pode faltar, não pode deixar de fazer. Então, esses, para um garoto os garotos de 17 anos, 16 anos... Porque, assim, tipo, é meio cada um por si. Tipo, faz o trabalho aí que eu vou atrás, sabe? Mas eles começaram a botar a mão na massa por prazer, por ver que era necessário. Porque se um não fizesse, não ia ter. Então, muito desse lugar é que eles aprendem, assim. E, então, isso foi uma coisa que eu agreguei muito, assim, né? E também acaba que, nessa idade, eles... né? Tem bullying, tem... Se trata mal, é super difícil, né? É tudo molecada. E aí, então... E eu falando muito da vida profissional. Eu falo, cara, se você se comportar assim numa reunião, você vai ser demitido, você vai fora. Não cabe isso na vida profissional. Então, assim, esse seu tempo de zoeiro tá acabando. A partir do ano que vem, vocês têm 18 anos e a vida começa, cara. Vocês têm que começar a levar a vida a sério. Porque, assim, tem coisa que a escola aqui tá te ensinando como entrar no vestibular e como você vai ser. Mas quem que pega e te apresenta como é que é a vida profissional? Como é que tá uma sala de reunião? Como é que você faz? Como é que se comporta? Né? E não só isso também na vida, né, de bastidores, né, que é uma mesa de reunião, mas também a parte de frente das câmeras. Eu ensino muito isso, porque assim, tem um ou outro ali que tipo gostaria de ser influente, youtuber, gostaria de ser... E eu fico dando uma desmistificada, porque assim, para os mais velhos, tipo nós, né, acaba que falar, quer ser tiktoker, é um pouco depreciativo. É verdade. Só que eu fico desmistificando que TikToker pode ser uma coisa boa. Não porque você precise transformar isso numa profissão, tá? Porque, assim, poucos vão ser TikToker que vão ser ricos e viver disso.
né? Super seleto. Mas isso vai te agregar para o resto da vida de alguma forma, né? A sua vida é pautada, você precisa saber se vender, você precisa saber, né? Porque, enfim, a gente não consegue fazer política preso no banheiro, né? Então, precisa botar a cara, né? Precisa tirar esse medo. E aí teve processos interessantíssimos, assim. Então, eu falei muito da frente das câmeras, como é que se comportava e tudo mais, e respeitar o colega, né? Tá todo mundo tentando. Tipo, ai, que ridículo. Ridículo nada. Faz você, faz melhor, entendeu? E aí eu fico muito nesse lugar de passar... não ridicularize, cara. Tá todo mundo no mesmo barco, tentando, remando para um lugar. E assim, respeite. Respeite porque tá tentando. E aí, nem todo mundo nasceu lindo, maravilhoso, todo mundo precisa jogar com as cartas que tem, ou com a fala que tem, então assim, tira o seu melhor. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna que foi, no meu primeiro ano que eu comecei a dar aula, ela não falava comigo, ela ficava de fone, ela sentava, ela não faltava em nenhuma aula, ela ficava na última carteira do canto, e ela ficava com o cabelo em cima do rosto, assim. E eu nunca tinha ouvido... Eu dava oi, ela não me dava oi, sabe? Ela não falava, mas ela não faltava em nenhuma aula, ela acompanhava todas. Aí, um dia, a gente foi falar de trilha sonora. E foi uma dinâmica muito interessante que a gente falou assim, ó, eu vou mostrar uma cena, eu vou tirar a trilha e vocês vão escolher a trilha sonora. Então, a gente separou por grupos e aí eles escolheram a trilha. Então, assim, vamos colocar a trilha tal. Aí eles colocavam a trilha tal e a gente assistia aquela cena com as trilhas que eles escolheram. E mudava totalmente a intenção da cena, né? Como a trilha é importante. Como a trilha é importante e tudo mais. E aí, nisso falando, né? E aí eu falei assim, quem quer comentar? Porque depois que falava, os outros grupos tinham que comentar as trilhas, né? Por que ele achou, se ficou bom, se ficou ruim, né? Falei assim, quem quer falar, de repente, quem? Ela levantou. Nunca tinha ouvido falar. Olha. E ela começou a falar super de música. E ela discorreu, falou que, muito interessante, por que ela gostou, por que ela não gostou, por que aquilo. Falou das bandas e tal. Eu falei assim, cara, vou levar pra música, porque quero ouvir mais ela falar. Aí nas próximas aulas eu comecei a falar sobre música, sobre trilha, sobre, enfim, uns projetos mais musicais. E ela começou a falar em todas as aulas. E aí, aquele cabelo que estava assim, ó, ela começou a botar o cabelo para trás, começou a andar, começou a falar com as pessoas. E aí, se transformou completamente, assim. Me virou completamente outra pessoa. Comunicativa, com o cabelo, com o rosto totalmente aparente. E falava em todas as aulas. E dava oi. Puxou o gatilho, alguma coisa, deu um insight nela, ela viu que é onde ela também gosta também, né? E aí, ela é inteligentíssima. Porque eu perguntava, falei, como é que ela é? Ela falou assim, cara, ela vai super bem na escola. Ela só não fala com ninguém. E começou a falar. Eu falei, cara, acho que basta mudar uma vida, já tá feito, sabe? É verdade, meu trabalho no ano. É verdade. No ano como um todo. Ajudar alguém já é... Nossa. Exato, e assim, e dá um trabalho, porque, cara, eu tenho que acordar cedo para ir da escola. Tem uma escola que eu dou aula na Zona Norte, e assim, cara, como é que eu vou até lá? Eu tenho que me desprender, eu tenho uma filha, deixa a filha na escola mais cedo. Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, mas assim, no final é muito gratificante, porque... O resultado, né, é gratificável. E os alunos estão, por exemplo, seguiram a carreira do audiovisual, depois que se formaram. Então, nesse lugar foi muito interessante. Você incentiva eles a assistirem aos filmes nacionais? Os filmes nacionais, com também, certeza, né? Inclusive, eles são Brasil, de casa. Né? É filme brasileiro, né? Filme brasileiro. Eles conhecerem como nós estamos aquecidos e o que tem surgido muita coisa. Eu fui dar aula numa pós-graduação também. E aí, eu passava muito por referências... Quem é lá, Los Angeles, né? Vamos falar assim. E onde a gente está. A gente está, em média, isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Não é uma estatística. Que a gente está 15 anos atrasados de Los Angeles, de Hollywood. O cinema brasileiro está 15 anos atrasado desde a década de 50. Já soube disso. Uns 15 a 20, mas uns 15 anos é uma boa data. O que a gente vive hoje, em 2010, eles tinham acesso, sabe? Então, as coisas se disseminando. Eu não estou falando de São Paulo e Rio, tá? Estou falando do Brasil como um todo.
tá? Porque se você for para algum lugar, fica até mais difícil ainda o acesso. Então, eu estou falando do Brasil como um todo, o cinema brasileiro, ele está 15 anos atrasado para o cinema de Hollywood. Então, como é que a gente faz para chegar perto? Que a gente chegou, né? Eu estava torcendo muito para a gente ganhar, alguém abrir essa porta para a gente, que a gente conseguiu no ano passado, esse ano, de ganhar o Oscar. E aí, porque começar a olhar para a gente como uma cultura criativa, que não precisa da Panavision XPTO, que não precisa dos melhores que existe aqui até, mas está na mão de poucos e tudo mais. Mas assim, como é que com poucos recursos eu consigo tirar um filmão? E aí entra um pouco nessa conversa da produção executiva. Eu fui conversar isso até com a Ancine. Eu falei, cara, como é que tá a política de vocês? Porque, assim, a política de entregar, incentivar projetos, qual que é a preocupação dele performar depois? Né? Tá na mão de quantos isso? Como é que... Porque, assim, se a gente quiser ser um país que vai ser respeitado no mundo todo, a gente tem que olhar para a performance. Então, assim, não só para, tipo, gosto do fulaninho ou esse aqui eu sei que vai coisar, enfim, fica sempre na mão de 15, né? Só que tem muitas ideias muito interessantes por aí que pode ser uma coisa muito boa. Só que precisa olhar também para esse pós-venda aí do filme. Como é que ele vai performar nos cinemas? Como é que ele vai para o streaming? Como é que vai? Então, é muito desse lugar da gente ter esse cuidado do filme como um todo. Porque senão, eu falo assim, cara, mais um besterol desse, sabe? E eu vou muito em pré-estreia. Eu respeito muito o cinema brasileiro e amo, né? Faz parte dessa indústria. Mas eu aceito coisas que eu falo assim, cara... Que injetam uma grana, né? Que injetam uma puta grana. Eu falo assim, cara, você tá tirando... Eu já vi várias, Você tá tirando... mas aí a produção que acha que vende. Mas acha que vende, vai lá às vezes uns fiascos, entendeu? São as historinhas também contadas de outra forma e a mesma história sempre. Assim, você juro, percebe. Uma cultura... Cara, se a gente ganhou o Oscar com Ainda Estou Aqui, um filme fortíssimo, por que eu ainda tenho que ficar na zorra total? Sabe? Ficar, né, nesse lugar. Maior respeito, tá? Por esse gênero, por todos, amo, adoro, tá? Mas, cara, a gente tem um potencial tão grande, porque a gente ficava se comparando pro cinema argentino. Pô, olha como eles sabem fazer filme, né? Tem muito menos recursos que a gente e estão lá. Estão ganhando Oscar, estão... Tudo bem que a gente tem um precipício muito grande aqui, que é nossos filmes e o Oscar, né? Porque você chegar lá é tão difícil e tão caro, né? Que você tem que pagar todo mundo para chegar lá com o filme, que, enfim, não estamos falando de ganhar Oscar ou não, mas do nosso trabalho ser respeitado e olhado. Porque a partir do momento que um entra, fala assim, cara, eu quero ver mais filme brasileiro, porque eles são bons no que eles fazem, né? Então é nesse lugar que a gente eu estava falando, eu fiz 20 anos de carreira e eu quero olhar para os próximos 20 anos, né? Para onde a gente vai nos próximos 20 anos, né? E eu faço parte do sindicato da indústria do audiovisual, frequento as reuniões, para onde que a gente está indo, quais são as próximas instruções normativas que vão sair, as nossas leis, Ancine, etc. O quanto que a gente está se preocupando como um todo do nosso mercado e com a nossa performance. Então, é nesse lugar que me interessa muito a gente pivotar de uma maneira mais justa possível, né? Para ser para todos, de uma certa forma, mas também de uma forma que a gente seja valorizado, por exemplo, não estou comparando, mas, por exemplo, com o cinema coreano, né? Que nem tem um recurso suficiente como um Hollywood, enfim, mas que está chamando a atenção, apesar que é um custo barato para eles. Sabe? Que a eles galera têm compra. incentivo, eles têm incentivo e acabam comprando e depois ganhando em cima. Na real, é essa. Exato, mas assim,
Pô, Tá famoso, mas é porque alguém comprou e tá ganhando em cima, e não porque eles ganharam o suficiente. exato. Não, tá tudo bem, mas assim, a série mais vista do mundo da Netflix é uma série coreana, é Round Six. Eu fui estudar Round Six. Eu falei, cara, por que essa é a série mais vista do mundo? E eu fiz um estudo profundo, assim. E, assim, totalmente análise minha, assim. O Round Six é a série mais vista do mundo, do planeta. Do planeta inteiro, mas de horas, de tudo lá. A primeira temporada. O que eles têm como coisas que chamam? Então, eles conseguem entrar nas histórias dos personagens. Você acaba se apaixonando pelos personagens diferentes da história. Você pega todo mundo num lugar de infância, porque eles pegam as histórias, os jogos infantis, né? Então, assim, tipo, todo mundo jogou bolinha de gude, todo mundo, pelo que tá falando, né? Se o Oriente tá mesmo com umas brincadeiras parecidas, a gente deve viver isso. Então, teve uma identificação geral nisso. Tem um fenômeno que é a primeira e a sexta série mais vista, que é Casa de Papel e Round Six, tem aquele elemento, aquela figura que você não sabe o que é o do... com A fantasia, né? Com capuz vermelho, que isso dá um mistério. Agora, a matança é inexplicável, porque, assim, é uma chacina aquele negócio. Eu não assisti, eu não Não, é gostei. aquela... Eu comecei um pouco, mas não dá. A galera Horrível. amou. Então, assim... Horrível. Então, é a série mais vista do mundo. Então, assim, muito louco, né? Mas essa parte é inexplicável. Mas, assim, o resto é muito bem contada a história, muito bem... Enfim, é um game, todo mundo gosta, sabe? De gamificação. Tá aí uns realities, né? Fazendo... É o que sobrou da televisão, muito bom, que é reality, né? Enfim, tem coisas que chamam o público, né? Então, é mais nesse sentido. Então, tem esses estudos paralelos do que funciona. Então, assim, quer uma dica? Faça um filme com capuz vermelho e uma máscara de uma forma diferente e vai ver no que dá. Porque tá fazendo sucesso aí. Curiosidade, né? Deixar o público curioso. Exatamente. Essa talvez seja a sua dica. Exato. E chegamos ao fim, Bruno! Muito bom, muito obrigado. Mas depois você volta para contar mais coisas e com certeza você vai ter diversos outros projetos. E aí você pode voltar aqui e nos contar. E vou colocar aqui também o Instagram do Bruno para que vocês sigam, conheçam todas essas dicas, tudo que ele está falando aqui. Ele vai ter muito mais informações para vocês e assim vai. E muito bom você estar ensinando os jovens, né? Ainda mais de escolas, escola pública de preferência, e trazer para o nosso audiovisual, que sempre precisa de aprendizado, a galera precisa novos talentos, conhecer né? novos talentos. E ter acesso, porque os alunos, principalmente os alunos de escola pública, às vezes tem umas estrelas que não tem... Sem dúvida. Nossa, eu acredito muito. Estão lá que precisam de alguém que dê a oportunidade. Que puxe, exatamente. Tem muita gente muito interessante aí e a nova geração vem com tudo. A base vem forte. E eu estou muito de olho nisso. É isso mesmo. Estou aqui também, precisar indicar os talentos, pode me indicar e a gente vai trilhando os caminhos. Com certeza, isso é legal, hein? Com certeza, Bora. Vamos trilhar. E é isso, e aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem ligados com todas as informações do audiovisual. Até o próximo.